Hoje vamos aprender no programa a respeito da lei de Deus. A lei de Deus é a base do seu governo. Ela sempre existiu, sempre existirá e foi dado aos homens como uma cerca para proteção e para a sua felicidade. O Bíblia Fácil está começando. Pegue sua Bíblia e vamos aprender hoje sobre a lei de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana nós temos nos debruçado sobre a Palavra de Deus e aprendido os temas que são tão especiais e tão relevantes para os dias atuais. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a lei de Deus, sua origem, seu propósito, e você é muito bem-vindo a esse programa. Caso tenha interesse em ter por escrito todos os temas que estamos abordando aqui no programa, nós temos um guia para te oferecer. Esse é um presente da Novo Tempo. Você pode solicitar esse presente através do telefone, lembrando sempre que em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Se você quiser agora, você pode pedir também através da internet. Nosso endereço na internet é novotempo.com/bibliafácil. Você vai ver lá essa imagem, clica nela, preenche um formulário com os seus dados postais e nós vamos enviar para a sua casa através dos correios. Temos ainda uma outra ferramenta de apoio. Você pode pedir esse estudo através do WhatsApp. Anota aí o nosso número, 12981001615. Mas ao mandar a sua mensagem, não se esqueça de dar para nós também seu nome completo, e-mail se você tiver, CPF, e todos os seus dados postais, pois precisaremos fazer um cadastro aqui na Escola Bíblica e em seguida mandar esse material para você. Num prazo de 15 a 20 dias, vai estar aí na sua casa. No final desse guia, você vai encontrar um questionário com perguntas. Se você responder essas perguntas e devolver para Novo Tempo, nós vamos enviar para a sua casa, para aqueles que acertarem mais de 70% das questões, um DVD. Um DVD que foi gravado em Israel com essa mesma temática do nosso guia de estudo. E lembrando que nós estamos também com essa mesma temática em nossas igrejas no domingo à noite. Então você está sendo convidado para visitar uma igreja adventista bem perto da sua casa. Caso você não saiba o endereço, nós temos um site para te ajudar. encontreumaigreja.com.br. Estamos aqui prontos para começarmos mais uma semana de gravações. E agora vamos estudar sobre um tema que é muito especial, o que Jesus ensinou sobre a lei. Vamos compreender um pouquinho mais sobre esse tema. Antes, porém, eu queria convidar você em casa e todos que estão aqui no estúdio para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Amado Deus e bom Pai, queremos mais uma vez abrir Tua Palavra e suplicamos a direção do Teu bom e Santo Espírito a nos guiar no ensino de hoje. Nós queremos, Senhor Deus, compreender a Tua vontade e queremos seguir a Tua vontade. Para isso, nos ajuda e nos abençoa. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Todos já estão com suas Bíblias em mãos e nós vamos agora, então, conversar um pouquinho sobre a lei de Deus. Vimos na semana passada que a lei de Deus será a norma usada por Ele no juízo. Estão lembrados disso? A lei de Deus será a norma do juízo. Quando alguém for para ser julgado, a pessoa será julgada com base na lei de Deus. Nós aprendemos também pela Bíblia que a lei de Deus é a base do seu governo. No céu, tudo tem lei, tudo funciona com decência, com ordem, nada funciona de forma desordenada. E a lei de Deus é a base do governo, a base da sua relação para com o ser humano. Agora, hoje vamos aprender sobre o que Cristo ensinou sobre a lei de Deus. E nós vamos começar com Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Página 635.
Aqueles que estão com a Bíblia que estamos usando aqui no nosso estúdio, página 635. Você em casa, talvez a página você não confira, mas vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Assim nós lemos palavras do próprio Cristo, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus foi enfático aqui em Mateus ao declarar, não penseis que vim mudar ou revogar a lei ou os profetas. Jesus não veio mudar a lei. Alguns ensinam que a lei de Deus pode ser mudada e que até homens teriam autoridade para mudar essa lei. Mas isso é impossível. A lei que Deus estabeleceu, ela é tão eterna quanto Ele mesmo. Jesus disse claramente que Ele não veio abolir, mudar, abrogar, cancelar. Ele veio cumprir. É claro que Ele veio cumprir, porque se Ele não tivesse cumprido a lei, Ele teria sido um desobediente. E se Ele tivesse desobedecido à lei, Ele precisaria de um Salvador, assim como nós precisamos por sermos pecadores. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a história da lei. Em João 15:10, Jesus declara que Ele guardava os mandamentos do Pai. E Ele também faz aqui um outro ensino. Ele declarou assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então Jesus declarou que Ele guarda os mandamentos do Pai. Não foi isso que Ele disse em Mateus 5,17? Eu não vim revogar, eu vim cumprir. O que é esse cumprir? É no sentido de observar, guardar, o que é confirmado pela sua fala em João 15, verso 10. Um outro detalhe, Cristo era um profundo conhecedor da lei. Desde a sua infância, já com 12 anos de idade, ele discutia com os líderes religiosos no templo a respeito da lei. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento. E os doutores da lei se maravilharam de que uma criança com apenas 12 anos pudesse ter o grau de conhecimento que ele tinha. Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi para o deserto ser tentado. E nas 3 vezes que o diabo se aproximou para tentá-lo, qual foi a resposta de Cristo? Está escrito. Sempre foi assim. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, ele respondeu cada tentação com um está escrito, com uma citação da palavra de Deus. Por quê? Porque ele conhecia profundamente a Bíblia. Sim, minha amiga? Então, pastor, todo o tempo que Jesus falava que assim, está escrito, ele se referia ao Antigo Testamento? Exatamente. Cada expressão de Jesus está escrito, ele vai fazer uma referência ao Antigo Testamento. Porque tem religiões, né, que fala que ele veio que aboliu, que não precisa mais, né, que essa lei foi abolida, né? Mas aí eu entendia como que foi abolido, se ele tinha que ensinar um livro que ele já tinha antes, né? Que no caso, como ele falava que está escrito, é porque era o Antigo Testamento. Você se lembra que nós lemos aqui, nas primeiras semanas, um texto de Paulo a Timóteo, né? Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura, e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nada na Bíblia foi apagado, cancelado ou mudado por Jesus Cristo. Então, todo o Velho e o Novo Testamento, toda a Bíblia, tem valor eterno para todos nós. Certo? De fato, Isaías disse isso, né, lá no capítulo 40. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Certo? Jean? Pastor Arilton, assim, a lei, quando se está falando da lei, se fala da lei do livro de Levíticos ou a lei só os 10 mandamentos? Haverá momentos que a expressão mandamentos vai se referir à lei dos 10 mandamentos
ou vai se referir a todas as ordenanças? Há momentos que a expressão lei é uma referência à Torá, os escritos de Moisés, e há momentos que a lei é uma expressão referente ao Decálogo. Por exemplo, nós lemos um texto, e está aqui em Tiago, capítulo 2, verso 10, 11 e 12, que diz lá, citando 2 mandamentos, né? Não matar e não adulterar. E depois chama isso de lei da liberdade, né? Lei perfeita, no capítulo 1, verso 25, Tiago vai chamar assim. Então, a lei de Deus é a lei do Decálogo. E às vezes, quando a palavra lei vem acompanhada de profetas, a ideia é a Torá, os livros de Moisés e os demais profetas. Certo? Nós vamos ver aqui um texto hoje que nos ajuda a entender mais a respeito dessa lei. Como a lei de Deus chegou à humanidade de forma escrita. Esse é um texto muito interessante, Êxodo 31, 18. Vamos lá para o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 31, verso 18. Página 64. Bem no início da Bíblia, página 64. Êxodo 31, olha para o verso 18. Olha o que diz o texto. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, essas 2 tábuas de pedra, ou tábuas de pedra, também chamada de tábuas do testemunho, é uma referência aos 10 mandamentos, ao Decálogo. Então, o livro de Êxodo nos ensina que Deus, no Monte Sinai, se encontrou com Moisés e lá no Monte Sinai foi que ele entregou essas 2 tábuas contendo os 10 mandamentos para Moisés. Isso aqui é uma foto que nós tiramos recentemente do Monte Sinai. Essa é a Península do Sinai e foi nesse monte que Deus escolheu para entregar a lei a Moisés. A lei de Deus foi escrita, segundo a Bíblia, pelo próprio dedo de Deus. Você vai ter, de fato, apenas 2 momentos na Bíblia onde o próprio Deus escreve. É quando ele escreve a sua lei e depois quando Cristo escreve na areia diante daquela mulher pecadora em João capítulo 8. Até alguém fez uma comparação, dizendo que quando Deus escreve sua lei a respeito dele, ele escreve na pedra, mas quando escreve os nossos pecados, ele escreve na areia. A pedra se conserva, a areia logo se apaga. Mas a lei de Deus é um documento em pedra que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Essa lei de Deus, posteriormente, foi parar dentro da Arca da Aliança. Lembram vocês? Moisés construiu o santuário, lá tínhamos uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro, e dentro da arca foram colocadas as 2 tábuas da lei. Essa Arca da Aliança, contendo a lei de Deus, ela acompanhou o povo de Israel por muitos anos, até que Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. E antes que Nabucodonosor chegasse, os judeus esconderam a Arca da Aliança. E nunca mais a arca foi encontrada. Então a arca, construída no tempo de Moisés e contendo os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus, elas foram escondidas e se perderam. Nunca mais foram achadas. Mas a lei de Deus foi então lida para o povo, foi transcrita na palavra, na Bíblia, e hoje nós temos acesso a toda essa informação. Então, a lei de Deus é fruto do seu próprio dedo, foi ele mesmo quem escreveu. O que Jesus ensinou sobre a obediência a esses mandamentos? Vamos ler 2 textos. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus é muito claro em dizer que a nossa obediência à lei, ela tem que ser fruto de um relacionamento. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós guardamos a lei não para ser salvo, mas a gente deve guardar a lei como uma expressão do nosso amor a Jesus Cristo e da salvação que Ele operou em nossa vida.
Aqui está um detalhe que nós temos que aprender e muito bem. A lei não tem o poder de salvar. Você não pode ser salvo pela observância da lei. Você é salvo pela graça de Cristo. Mas todo aquele que foi salvo pela graça de Cristo viverá em harmonia com a lei, porque é uma expressão, a minha obediência é uma expressão do meu amor e da minha gratidão pela salvação que Ele me trouxe. Se alguém tenta ser salvo obedecendo a lei, é o que nós chamamos de legalista ou legalismo, e ele está tentando o impossível. Então a lei só tem valor se observada como um fruto de nosso relacionamento com Cristo, como uma expressão do nosso amor. Então a obediência à lei tem o seu lugar, não como um caminho para a salvação, mas como um resultado dela. Daí nós podemos concluir que só consegue observar a lei quem já foi salvo. Quem foi salvo pela graça de Cristo consegue observar. Quem não foi salvo não consegue. E quem tentar guardar desassociado de Cristo vai tentar o impossível. Um outro detalhe a respeito da lei que nós precisamos hoje entender. Se a lei de Deus não foi abolida, como alguns pretendem, qual é a função da lei? Deus deu uma função para essa lei. E o apóstolo Paulo nos ajuda. Primeiro em Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Eu sou justificado pela fé. É Cristo quem me justifica. Mas quem me leva a Cristo? A lei. Por isso Paulo está dizendo, a lei nos serviu de aio. Essa expressão aio não é muito comum para nós hoje, mas aio era um título que era dado ao servo da casa responsável por pegar as crianças pequenas e levá-las para o ensino na sinagoga. Então, quem era o aio dos tempos bíblicos? Era um servo que pegava as crianças e levava na sinagoga para aprender as leis. Ele era um condutor. Agora Paulo vem e diz, a lei, ela nos serve de aio, para nos conduzir a Cristo. E quando a lei te leva a Cristo, é Ele quem te justifica, e não a lei. Mas como que a lei te leva a Cristo? Apontando a sua necessidade dele, apontando que você está em pecado. Então a pessoa que está matando, roubando, adulterando, que vive em pecado, a lei declara para ele, você está em pecado e você precisa de Cristo. Só Ele pode justificar você. Então essa é a função da lei. Olha o que Paulo diz. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3:20. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento de quê? Do pecado. Aí Paulo continua o raciocínio. Eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Eu não saberia que a cobiça era pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, qual é a função da lei? Revelar o que é pecado e nos levar a Cristo que pode nos justificar. Por isso a lei serviu de aio, diz o apóstolo Paulo. Então, sem a lei, nós não saberíamos o que é pecado. E, de fato, a Bíblia define pecado como sendo o quê? A transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Vamos avançar um pouquinho mais em nosso conhecimento. Paulo continua em Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o texto que eu mencionava é justamente Romanos 7:7. Sim, amiga? Pastor, tem a passagem na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que fala que uma lei ficou dentro da arca, né? E outras leis ficou fora da arca, do lado da arca. Que lei ficou dentro da arca, que ficou fora e por quê? Tem diferença? Qual tem mais valor do que a outra? A que ficou dentro da arca tem mais valor do que a ficou do lado da arca? Na realidade, o que ficou dentro da arca, como eu disse, foi a lei dos 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra que Deus deu a Moisés. Isso foi parar dentro da arca.
Mas quando chegamos na continuidade do livro de Êxodo, você vai descobrir que depois Moisés escreveu também um livro chamado Livro da Lei. Esse livro da lei de Moisés era o registro de todas as cerimônias praticadas em Israel, como os sacrifícios de animais, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, ofertas pela ignorância, os rituais do santuário. Então, esse livro da lei, ele foi colocado ao lado da arca dentro do santuário. Então, era um rolo contendo várias orientações que Deus havia dado ao povo de Israel. As orientações do livro da lei de Moisés eram específicas para o povo de Israel e para o serviço do santuário, que era o centro da sua religião. Já os 10 mandamentos que ficavam dentro da arca é uma lei que Deus deu para a humanidade. E, de fato, a lei de Deus, ela foi só transcrita nos dias de Moisés, mas ela sempre existiu. Desde a criação do mundo, a lei de Deus já existia. Você quer ver uma prova clara disso? Quando Caim matou Abel, o que Deus fez com Caim? Deus disse que Caim agora seria amaldiçoado, porque ele tirara a vida do seu irmão. Não está implícito aí o mandamento não matarás? Está claro isso. Aí está o mandamento. Você não pode tirar a vida de ninguém. Se você olhar para Gênesis 2, diz lá nos versos 1 a 3, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Não está aí o 4º mandamento da lei, que ordena a observância do sábado? Se você for um pouquinho mais à frente no Gênesis, você vai encontrar Abraão mentindo a respeito da esposa dele, dizendo ser irmã. E quando o rei então vinha para possuir a esposa, Deus disse que se ele fizesse isso, ele seria amaldiçoado, porque aquela mulher era a esposa de Abraão. Não está claro aí o mandamento, não adulterarás? Então você encontra no Gênesis uma referência aos mandamentos antes que a lei fosse transcrita lá no Êxodo. Por quê? Lá ela só foi colocada de forma impressa. Mas esta lei era conhecida por Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. Certo? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a lei de Deus. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre a lei de Deus. Temos um guia de estudo que é um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser solicitar, você vai ver agora aí na sua tela os meios, as formas pelas quais você pode solicitar. Você inclusive tem agora o número de WhatsApp que você pode pedir também para nós, o número é 12 98100 1615, mas quando mandar uma mensagem solicitando, já dê para nós os seus dados postais, nome, CPF e e-mail se você tiver, para facilitar o seu cadastro aqui na Escola Bíblica. Eu aproveito para convidar você para fazer uma visita a uma de nossas igrejas. Aos domingos à noite estamos estudando o mesmo tema que aqui no Bíblia Fácil a gente aborda. Se você quiser encontrar uma igreja perto da sua casa, acesse o site encontroumagreja.com.br. Você vai ser muito bem recebido. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito da lei que foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Jesus não veio alterar essa lei, mas cumprir. É um sinal de nosso amor a Ele. E Leônidas tinha uma pergunta. Pastor Arilton, Jesus mesmo nos disse que Ele veio para cumprir as leis dos profetas. Hoje nós temos correntes teológicas, alguns teólogos, alguns pastores, que ensinam sobre a abolição da lei por ocasião da chegada de Jesus na terra quando ele nasceu. A minha pergunta é a seguinte: eles colocaram num pacote só todas as leis ou realmente existiu algumas leis que hoje estão abolidas de alguma forma? Ok. Muito boa a sua pergunta, Leônidas. Quando Jesus disse assim que ele veio cumprir a lei, algumas correntes teológicas dizem que porque ele cumpriu, eu não preciso mais cumprir. Algumas dizem isso claramente. Mas veja,
a incongruência de tal afirmação. Porque Jesus guardou, eu não preciso mais guardar. Se Ele é o meu exemplo, se Ele guardou, é aí que eu devo guardar. Aqueles que dizem que Jesus guardou e eu não preciso mais guardar, aí eu faço a seguinte pergunta. Tudo bem, Jesus guardou a lei e você não precisa mais guardar. Jesus nunca matou. Você pode matar? Jesus nunca adulterou. Você pode adulterar? Jesus nunca roubou. Você pode roubar? E a resposta certamente vai ser não. Então, não entendi. O que Jesus, então, cumpriu que você não tem que cumprir? Então, a expressão que Jesus cumpriu a lei é no sentido dele obedecer, como nós lemos depois em João, capítulo 15. Jesus cumpriu no sentido de ter observado. Agora, a sua segunda pergunta. Há algum tipo de lei que não tem uma sequência para a igreja do Novo Testamento? Há. E quais leis não precisam ser observadas a partir de Cristo? A lei cerimonial. Por que a lei cerimonial? Porque todas as cerimônias em Israel, a morte dos animais, os sacrifícios de manhã e à tarde, todas as ofertas, todas as festas, que eram 7, todas elas apontavam para Jesus Cristo. Aquilo era para os israelitas o evangelho em símbolos. E Deus deu aquilo para colocar na mente deles que um dia o Messias viria a morrer no lugar deles. Assim como o animal inocente que eles pegavam do rebanho deles e levavam até o santuário para sacrificar, e quem matava o animal era o próprio pecador, assim como esse animal inocente não merecia a morte, mas ele matava, esse animal apontava para o Messias, que sem nunca pecar, morreria no lugar dele. Este era o evangelho do Antigo Testamento. Quando veio Cristo e morre na cruz, o evangelho de Mateus diz que o véu que separava o Santo do Santíssimo no santuário rasgou-se de alto a baixo. E o rasgar desse véu, na hora da morte de Cristo, de acordo com Mateus, é para simbolizar que aquele santuário perdera na morte de Cristo o seu efeito, a sua validade. O verdadeiro Cordeiro de Deus foi imolado, agora eu não preciso mais sacrificar animais. E quando você vai para Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 7, capítulo 8 e 9, ele vai dizer claramente isso. Se o sangue de bodes, touros e bezerros podia purificar quanto ao pecado, quanto mais agora o perfeito sangue de Cristo. É o livro de Hebreus que ajuda a igreja do Novo Testamento a fazer a transição do santuário terrestre para o santuário celestial, onde Cristo ministra em nosso favor. Então, pós-morte de Cristo, nós não temos que sacrificar nenhum animal para perdão de pecados, porque o Cordeiro de Deus, como de acordo com João Batista, em João 1:29, ele já foi imolado por todos nós. Então, com isso, nós podemos afirmar que não é toda a lei que foi abolida, mas algumas somente dela. E eu até teria cuidado ainda com a palavra abolido. Eu prefiro usar que a lei cerimonial, ela teve o seu cumprimento. Ela apontava para o Messias, ela cumpriu o seu propósito. Ela não foi abolida, ela cumpriu o seu propósito. Ela não tinha propósito de passar pós a cruz. E ela não passou. Então ela cumpriu o seu propósito. Por isso, nós não devemos praticar mais a lei cerimonial. Então você está correto em afirmar que há certas leis que apontavam para Jesus e cumpriram-se, e hoje eu não tenho que sacrificar animal. Mas há a lei que é eterna, como a lei de Deus, e que ela vai perpetuar para todo sempre, mesmo após a morte de Cristo. Quando nós observamos lá os 10 mandamentos, nós aprendemos que os 4 primeiros mandamentos é uma relação do homem para com Deus. E os outros 6 demais é do homem para com o seu próximo. E nós podemos observar que o 4º mandamento, ele não é guardado nos dias atuais. E estudando, nós temos a oportunidade de aprender que essa mudança ocorreu em um concílio. Você poderia explicar melhor para mim, para os demais colegas aqui, para o telespectador que está em casa? Claro. O 4º mandamento da lei de Deus, que requer a observância do 7º dia do sábado, foi pregado em todos os tempos.
A lei de Deus foi dada em Moisés, mas se você for para Gênesis, assim que Adão foi criado, Deus já disse: você vai descansar no sétimo. Eu trabalhei 6 e descansei no sétimo. E Adão tinha conhecimento dessa observância. Depois foi transcrito para uma lei e ficou como o 4º mandamento. O povo de Israel sempre observou o sábado. Isso pode ser visto no livro de Gênesis, Êxodo, Esdras, Salmos, Daniel e outros mais. Sempre a lei de Deus foi observada e o sábado guardado. Quando nós tivemos os dias de Cristo, Jesus também guardava o sábado. Isso pode ser visto em Lucas 4,16, 4,31. O apóstolo Paulo, que se converte depois da morte de Cristo 3 anos, continuava guardando o sábado. E por volta do ano 50, você vai ter Paulo ainda guardando o sábado, como pode ser visto lá em Atos 17,2 e Atos 18,4. O sábado sempre foi observado pelos cristãos, até que nós chegamos ao 4º século. Quando entramos no 4º século, para ser exato no ano 307, o imperador de Roma, que se chamava Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Nós hoje sabemos que foi uma conversão, entre aspas, foi interesse político pela unificação do império e pela manutenção do poder. Mas quando Constantino se torna cristão, ele é o responsável por baixar o primeiro decreto dominical da história, que foi publicado no dia 7 de março do ano 321. Então, em 321, saiu um decreto onde as pessoas deveriam observar agora o dia em homenagem ao sol, que é o primeiro dia da semana. Em inglês até ficou Sunday, dia do sol. Então, até o início do 4º século, os cristãos observavam o sábado. Mas a partir desse decreto, lentamente, o cristianismo foi se movendo na direção do primeiro dia da semana e foi aos poucos abandonando o 4º mandamento. Decretos em cima de decretos foram exaltando o primeiro dia da semana e minimizando a importância do sábado. E quem sabe, o decreto eclesiástico mais importante que nós temos a esse respeito tenha sido uma publicação de João Paulo II no ano de 1998, quando o Papa declarou em 1998 que nós devemos santificar o domingo por causa da ressurreição de Cristo e que o sábado da lei, o 7º dia, foi substituído pelo 8º, que passa a ser agora o dia mais importante por causa da ressurreição de Cristo. Hoje nós temos observado, quando nós encontramos com as pessoas que defendem essa tese dessa mudança, eles usarem como desculpa e citarem como exemplo várias profissões, né? No caso do motorista de ônibus, outros trabalhadores, o pessoal da área de saúde, porque eles não guardam sábado, trabalham no sábado. Você poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Haverá, é claro, profissões onde não será fácil a isenção do sábado, o descanso no sábado e o não trabalho. Se eu exerço uma profissão que me impossibilita a obediência a esse mandamento, eu devo buscar uma outra profissão. Por quê? Porque nós não vivemos num mundo igual e honesto. No mundo ideal criado por Deus, todos repousariam no 7º dia da semana. Não haveria dependência de nenhum tipo de trabalho. Mas o mundo que nós vemos hoje não é o mundo ideal. E pode ser que o meu trabalho exija de mim a presença no sábado. Se eu não consigo a liberação desse dia, eu devo buscar um outro emprego. Mas como? Alguém pode perguntar. Pastor, como que nós vamos sobreviver se no meu emprego exige que eu trabalhe no sábado? Pois bem, no mês de dezembro do ano passado, a Igreja Adventista virou a casa de 20 milhões de membros no mundo. Nós temos no mundo hoje 20 milhões de pessoas que são adventistas e nenhuma trabalha no sábado. Nós temos um estado em Israel onde se guarda o sábado, os judeus, e eles não trabalham no sábado. Então, é possível ser fiel a Deus e observar. Então, alguns terão mais dificuldade, outros menos dificuldade, mas a dificuldade que eu tenho não pode ser um empecilho para me deixar de observar o mandamento. Na semana que vem, nós vamos ler onde estudar uma profecia que fala justamente sobre a mudança do sábado para o domingo, lá em Daniel.
Esse será o tema da semana que vem. Essa mudança que foi feita na lei de Deus. Jean. Pastor, a respeito da pena de morte, né? Muitos defendem que é contra ou que é a favor. E a lei de Levíticos falava a respeito da pena de morte, né? Sim. Se eu matasse alguém, a família poderia me matar. Isso também foi cumprido já, não existe mais. Aspectos que foram aplicados ao contexto em que vivia o povo de Israel. E por falar nesse contexto, a gente nunca pode se esquecer de que o povo de Israel é um povo que se organizou a partir de quatro séculos de escravidão. Eles passaram 4 séculos no Egito como escravos. E quando eles saíram do Egito em direção à terra de Canaã, eles eram todos escravos e só conheciam a linguagem de escravos. É por isso que você vai ter severas leis limitando a ação do homem, punindo a ação contra o roubo, contra o adultério, contra o estupro, inclusive penas capitais. Então, foram leis dadas para um momento específico, para uma nação que havia saído de 4 séculos de escravidão. Certo? Vamos concluir o estudo de hoje analisando algum aspecto mais. A lei de Deus, ela é como um espelho. Ela não perdoa o seu pecado, assim como o espelho não limpa a sujeira do seu rosto. Ele só pode mostrar que está sujo. Agora você vai precisar de água para se limpar. O espelho faz isso e a lei tem essa função. Qual é a função da lei? Mostrar que você está em pecado. E ela te apresenta a Cristo, te conduz a Cristo, que pode de fato nos perdoar. Jesus pagou o preço da nossa transgressão. O que é a transgressão? É o quebrar a lei. Por que Jesus veio morrer no nosso lugar? Porque nós quebramos a lei. Então, como pode hoje alguém afirmar que a lei de Deus foi abolida, que eu não preciso mais dela, se para o pecado ser expiado, precisou da morte do próprio Filho de Deus? Jesus só morreu porque a lei de Deus não poderia ser mudada. E como o pecado exigia a morte, Cristo veio morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, a lei de Deus, ela tem a sua validade hoje. E nós vamos ver em Tiago 2, 10 a 12, como vimos já semana passada, que a lei de Deus será a norma do juízo. E no versículo 10 diz: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de quantos? De todos. Então eu gosto de comparar a lei de Deus com uma corrente. Você, para quebrar uma corrente, quantos elos você precisa romper? Apenas um já é suficiente para quebrar a corrente. A lei de Deus é como uma corrente de 10 elos. Se você quebrou um deles, você quebrou toda a lei. É o que Tiago 2,10 está dizendo. Isso nos mostra que há um equilíbrio entre os mandamentos. E puxando uma fala de Leônidas aqui, quando os 4 primeiros mandamentos se referem ao seu contato com Deus e os 6, você e o próximo, Jesus pega isso e diz assim: novo mandamento eu vos dou, que vós ameis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que Jesus estava fazendo? Ele estava abolindo os 10 mandamentos? Não. Ele estava simplesmente dizendo que se você ama a Deus, você guarda os 4 primeiros. Se você ama o próximo, você guarda os outros 6. Porque assim a lei estava dividida em nosso trato com Deus e em nosso trato com o próximo. Um outro detalhe que precisamos ver. A salvação humana depende da lei? Claro que não. Olha o que Paulo escreveu. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. A lei não tem poder de salvar. E eu volto a afirmar o que afirmei no início. Nós não guardamos a lei para ser salvos. Quem tenta isso está tentando o impossível. Nós guardamos a lei porque nós fomos salvos. Esse é o grande detalhe. É uma relação de amor para com Deus. Um outro detalhe que precisamos ver. Se a lei pudesse ser mudada, Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Ele só morreu porque a lei não pode ser mudada.
E como a lei exigia a morte do pecador, Deus tinha apenas 3 opções quando o homem pecou. Quando Adão pecou, Deus tinha 3 opções. Primeira opção, eu vou mudar a lei que eu estabeleci, que proibia comer do fruto. Se eu mudar a lei, o ato criminoso que ele cometeu deixará de ser crime. Essa era a primeira opção que Deus tinha. Mas Deus não poderia fazer isso, porque as leis que Deus estabelece são perfeitas. E o homem já havia desobedecido. Segundo, Deus poderia ter permitido que Adão morresse como consequência do seu erro. E Deus não seria injusto nesse aspecto, porque ele havia advertido: se você come, você morre. Se Deus deixasse que Adão morresse, Deus não seria injusto nisso, porque ele já havia advertido. Mas Deus não deixou que Adão morresse. O que Deus fez? Proveu um substituto para morrer no lugar de Adão. E Deus poderia ter feito uma terceira coisa. Deus poderia, então, de fato, fazer o que fez: prover um substituto. Então, ele não mudou a lei, ele não deixou que o homem morresse por causa do seu pecado, ele pegou a terceira alternativa: eu vou prover um substituto. E esse substituto ficou muito claro para Adão lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus chegou na viração do dia e disse: Adão, onde estás? O que disse Adão para Deus? Tive medo e me escondi, porque eu estava nu. Aí Deus perguntou: mas quem fez você saber que você estava nu? Quem te fez saber que você estava nu? E o que o homem fez para cobrir a sua nudez, o seu pecado? Roupas com folhas de figueira. Mas a folha de figueira logo, logo apodreceria e desapareceria. Aí o que faz Deus? Ele pega as peles de um cordeiro e ele faz uma vestimenta para Adão e Eva. Na pele desse cordeiro, nós temos o primeiro retrato do sacrifício de Cristo. Um cordeiro vai morrer para cobrir a sua nudez, Adão. Um animal teve que morrer para pagar o seu pecado. E esse animal que morre para cobrir a sua nudez aponta para o Filho de Deus que um dia virá morrer numa cruz. Você quer um evangelho mais belo do que esse? Não existe. Deus lá no Éden proveu tudo o que o homem precisava e deu a Adão uma segunda chance. Mas a segunda chance que ele teve, que nós temos, custou a vida do Filho de Deus. É por isso que para nós São João 3,16 é tão importante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos, a única esperança de salvação nossa centraliza-se na cruz. E Jesus só foi para a cruz porque há uma lei que não pode ser mudada. Essa lei é eterna em todos os seus princípios. E a obediência a esta lei é uma expressão do nosso amor à salvação que um dia nos alcançou. Nós vamos convidar Robson Fonseca para cantar uma de suas músicas. Em especial uma que eu aprecio muito. Ela se chama A Cor do Calvário. É esse o título dela, Robson? A Cor do Calvário. E nós somos convidados, através dessa música, a olhar uma cena. Sabe qual cena? Cristo no Calvário. E por que ele foi para lá? Porque a lei de Deus foi quebrada. Alguém tinha que morrer. E para que você não morresse, ele morreu no seu lugar. Pense nisso enquanto você ouve essa canção. De tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz.
Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê esta multidão, ama sua morte. Não entendo porque ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver amor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado num madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada me pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Enquanto ouvimos essa música, nós podemos viajar até Jerusalém, viajar até a Via Dolorosa, por onde Cristo carregou a cruz, até o Gólgota, onde finalmente uma cruz foi levantada e Cristo nela foi pregado. Alguns meses atrás eu pude fazer esse trajeto. Eu pude sair dos muros de Jerusalém e me aproximar do local onde Cristo teria sido crucificado. Aquelas 3 cruzes que se ergueram no Calvário, elas são simbólicas.
À direita, numa cruz, morria um ladrão que na última hora se arrependeu. Ali estava alguém morrendo para o pecado. À esquerda, havia uma outra cruz de um ladrão que não se rendeu à graça de Cristo. Ali está o símbolo de alguém que morre no pecado. Mas na cruz do centro, ali está um homem, é Jesus, e ele morre por causa do pecado, pelo pecado. Ele não tinha, era o meu e o seu. Eu pude caminhar pela via dolorosa, e às vezes que Jesus caiu ali, sabe por que ele caiu? Porque a cruz que ele carregava não tinha as suas dimensões, não era dele, era de um homem chamado Barrabás. Mas esse homem pode ser substituído hoje por mim e por você. Era a nossa cruz. Nós somos pecadores. Nós merecíamos estar lá, mas ele assumiu o nosso lugar. Se a história do homem do Calvário não mexer com o nosso coração, nada mais mexerá. Se a história de um homem que entrega a sua vida por um desconhecido e por inimigos não mudar o nosso cristianismo, nada mais o fará. E o que acontece hoje justamente é isso. São cristãos vagos porque você tem um cristianismo sem Jesus. São pessoas que se relacionam com a igreja, com a instituição, mas nada conhecem de Jesus. O autêntico cristianismo nos aponta para uma sexta-feira, onde às 9 da manhã o Filho de Deus foi crucificado e às 3 da tarde ele expirou e morreu. Ele morreu a segunda morte. Ele morreu a nossa morte, a que nós merecemos por termos pecado. Alguém escreveu que Cristo foi tratado como nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça, da qual nós não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quem é Cristo para você? Luiz. Quem é Cristo para você? Leônidas, quem é Jesus para você? Temos que sair desse invólucro de religião e passar, pastor Jean, a entender que Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele morreu no nosso lugar. Eu devo tudo a ele. E o mínimo que eu posso fazer é gastar tempo hoje com esse livro para entender o que é certo, o que é errado e praticar o que é certo. Mas sabe o que é mais maravilhoso nessa história? É que mesmo tendo sofrido tudo o que ele sofreu, ele ainda diz assim, você escolhe. Você escolhe. Você quer? Você não quer? Se você quiser, você vem, vai comer do bom e do melhor, vou te dar a vida eterna. Mas se você não quiser, eu respeito isso. Esse é Deus. Nunca força. É o diabo quem tenta forçar e persuadir as pessoas. Deus não. Deus, ele convida, ele leva você ao raciocínio, ele apela para que você use as faculdades mentais que ele te deu para raciocinar e escolher o que é certo. É assim que Deus é. Deus é amor, ele respeita. Respeita você. Se você quiser abrir o seu coração, ele vai entrar e vai fazer morada. Se você quiser fechar e nunca mais saber dele, ele vai te respeitar, porque ele é amor, ele respeita. Mas eu queria orar hoje, para que esse homem do Calvário entrasse em nossas vidas e fizesse a diferença. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, nós te louvamos por tão grande amor. Nós te louvamos porque um dia o Senhor se entregou e morreu a nossa morte. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos vida e vida em abundância. Nós queremos abrir-te o nosso coração e aceitar-te como nosso Salvador. Faça, Pai, morada, e quando o Senhor voltar em glória e majestade, não te esqueças de nenhum de nós.
Leve-nos para morar contigo no lar eterno. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Impactou o pecado, né? Que foi um dos primeiros temas. Como veio, né? Porque eu mesmo não sabia, não tinha muita noção do que era pecado. Eu tinha noção do que eu achava que era erro. A gente cometia erros, sabe? E não pecados. Depois, quando eu comecei a entender que era pecado e que ofendia a Deus, foi que isso teve bastante impacto, assim, na minha razão mesmo, entendeu? No meu coração. E depois, agora que foi os sinais da volta de Jesus, né? Que pelo que aponta está próximo, né? E coisas que e momentos que a gente precisa se arrepender do que dos erros, pecados, né? Do que éramos e para se preparar e esperar por Ele, né? Não necessariamente porque só para pensando em salvação, mas por amor mesmo, reconhecimento de tudo que Ele fez por nós, né? Por mim.